Bom dia, meus amados, tudo bem? Paz, em nome de Jesus. Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 36. Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 36. Mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Palavra pesada, né, amados? As almas, elas pertencem ao Senhor. Nós somos uma alma vivente, eterna. No livro de Gênesis fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A alma é do Senhor. Se a gente peca no corpo, a gente agrada a alma. A alma, ela sente dor. A alma, ela sente tristeza, angústia, decepção. Mas a palavra fala que enganoso é o coração maior do que todas as coisas. Amados, há uma guerra constante, violenta agora nesses últimos dias, em relação àqueles que querem agradar o Senhor, aqueles que tomaram já uma posição, porque Satanás ele não tem mais tempo, ele está entregando todo o resto de arsenal que ele tem, já mirou nos crentes, está descarregando tudo. A maioria está conseguindo ficar de pé, meus amados, pela resistência do Senhor. Porque a palavra fala que aqueles que estão na mão de Jesus, Deus protege. E o Senhor não abre mão deles. Porque, meus amados, não é você que escolhe, é o Senhor. É o Senhor que nos escolhe. O amor primeiro foi dele. A gente nem sabia que o Senhor existia. Quando o Senhor entrega Jesus naquela cruz, e que ele fica aquele fato consumado ali, o amor dele, né, naquela cruz por nós, fez a gente conhecer, porque o povo de Israel não não se agradou do Senhor. A palavra fala que o Senhor veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, meus amados, todo aquele que vacila, todo aquele que peca sem ter o conhecimento da palavra, ele vai perecer por conta da sua ignorância, certo? Agora, aquele que tem o conhecimento da palavra e tem o entendimento da palavra, já tem uma vida com Cristo e começa a vacilar, o risco desse aí, para ele ser condenado, é muito maior, é muito grande. Porém, como eu falei com você, tanto o escolhido, né, como aquele que não conhece o Senhor, o que pecar contra a sua alma, ele peca direto com o Senhor, porque a gente já foi comprado, amado, por sangue. Mateus, quando ele vacilou, ele se reconheceu, né, o coletor de impostos, e ele falou: eu vou devolver 4 vezes mais aquele que eu roubei, porque ele se lançou ao chão, veio um arrependimento no coração dele, porque ele queria agradar o Senhor com toda a sua força. Jesus, reconhecendo o arrependimento daquele cara, né, ele falou que queria almoçar na casa dele. E os seus discípulos achavam ruim porque o cara é pecador. Porém, meus amados, há uma soberba dentro de um varão quando ele sabe que o Senhor escolheu ele. Nas suas pregações, nas suas atitudes, nas suas arrogâncias, na sua falta de perdão, no seu ódio. Meus amados, o pilar da salvação, o pilar da salvação é a santidade. Porém, se você viver na prática da mentira, você não tem parte com o Senhor. O pilar da salvação é a santidade.
Mas se você ficar fazendo a santidade e com ódio no coração, a própria palavra fala que você é um suicida. Então, se o segundo mandamento fala que você tem que amar o próximo como a ti mesmo, não importa o pecado do ímpio, não importa o que ele está falhando, isso é um problema do Senhor. O problema do outro não é seu. Por mais que ele esteja pecando, o problema dele não é seu. O problema dele é do Senhor. Contudo, se você já é uma pessoa lavada e remida e santa, você é servo. Então, a própria Escritura manda você pregar a palavra. Por obediência você tem que ir, porque você já é discípulo, porque você já é servo. Contudo, a alma que pecar, essa morrerá. O Senhor, ele manda para Ezequiel pregar para o ímpio. Como eu fiz uma gravação ontem. Se Ezequiel não pregasse, a alma do ímpio seria cobrada na cabeça dele. Ezequiel não tinha nada a ver com aquela pessoa. Ezequiel só se colocou na posição de servo. Mas o Senhor já deu uma ordem para semear a palavra, porque vocês têm que dar fruto, amados. Fruto não é como essas pessoas falam, não, é bondade, longanimidade, é não sei o que. Isso a pessoa já tinha que ter desde antes que já conheceu o Senhor, amados. O fruto de arrependimento é você olhar para si e tomar ódio, e tomar nojo, certo? Você olhar para dentro de si e tomar ódio e nojo. Você tem que se odiar, porque você odiando a você mesmo, você consegue vencer o mundo. Agora, se você ama você ama os seus prazeres, ama o seu umbigo, você é um amante de si, como é que o Senhor vai olhar para você se você ama essa vida, se o seu coração está enraizado aqui? Pouco você vai se preocupar com as almas. Ai do homem se o vizinho dele for ímpio, né? E ele desejar a morte do vizinho. Se ele sentir um ódio do seu vizinho, mas tem vizinho que só a misericórdia do Senhor. Morei em apartamento para nunca mais. Da minha parte, só se Deus quiser. Porque para minha parte, nunca mais. Tem vizinhos aqui próximo de mim aqui, que só misericórdia do Senhor, cara. Você vê que é uma pessoa maligna. O inimigo já tomou conta, já cauterizou a mente, entendeu? Tem um coração super duro ali, só o Senhor para quebrar se ele quiser. Contudo, amado, quem escolhe é o Senhor, mas o ID é obrigatório. Você vê Saulo ele era um demônio. Se você fala que seu vizinho é assim, que seu vizinho é assim, Saulo ele era um carrapato. Imagina você ter amor, sua esposa, você chegar em casa e você ver ela derramada em cima da cama cheia de sangue, você amar o seu marido, você descobrir que Saulo matou, quebrou uma casa lá, viu um alojamento cheio de cristão, todo mundo morto, a espada por ordem de Saulo. A Bíblia fala que quando Estevão foi morto, Saulo estava lá. Mas quem escolheu? Quem escolheu Saulo? Foi o Senhor. O Senhor senta no seu sublime trono porque ele é rei, tem majestade, ele é amor, ele é rico em perdoar, é misericordioso, e a própria Escritura fala que ele é tardio em irar. Mas na frente dele, amado, é um fogo consumidor. A Bíblia fala que todo aquele, como eu li agora, que aborrece o Senhor, eles amam a morte. Aquele que pecar contra a sua alma, ele peca contra o Senhor, porque nossas almas pertencem a Ele. Nosso fôlego de vida pertence a Ele, amado. Se o homem está vivo aqui em terra, ele tem que ser servo. Mas uma coisa eu digo, se a própria Escritura fala que todos pecaram, já dá para você ter uma base da mente do Senhor. Poxa, todo mundo pecou. O Senhor ele não se envolve com pecadores. Por que o Senhor nos amou? Então há um constrangimento, amado. Aquele que não consegue se renovar. Então, um nó na garganta. Se você não consegue amar o seu próximo, que ele está falhando com você, como é que você fala que você ama o Senhor, amado? Se a própria palavra fala
Aquele que diz que ama o Senhor e aborrece o seu irmão até agora está em trevas. Meus amados, não se abandonam os seus. Meus amados, não abandona o seu vizinho. E se você tem conhecimento da palavra, de pregar a palavra, é sua obrigação. Tem passagens que falam que nós somos servos inúteis. A gente só está fazendo o que já era para fazer, amados. Nós temos uma ordem, uma obrigação de fazer. Hoje em dia o povo está se parecido com Jonas. Não vou, não quero, não posso fazer. Precisa de uma força maior para levar ele à base da obrigação. Meus amados, quando a pessoa ela verdadeiramente ela segue a Cristo, ela está sem destino, amados. Ela não tem mais esperança nessa vida, mano. Ela não, nada mais o surpreende. Porque pro ímpio, o desejo da vida dele é um automóvel novo, é uma casa na praia. Aí ele fica balançando na rede com 10 casas alugadas. A vontade do ímpio é essa, amado, para ele ter dinheiro, para ele fazer a vontade da sua carne. Só que quem coloca esse pensamento no coração do homem é o próprio Satanás, amados. Porque a Bíblia fala, ai dos povos da terra, porque Satanás foi lançado no meio de vós. A gente não tem visão do mundo espiritual, amado, mas a gente consegue sentir. A gente não vê o vento, amado. A gente não consegue ver o vento, mas a gente consegue sentir. Você tá me entendendo? Mel, senta lá. Agora! Vai! Sempre na hora que o sujeito tá falando, vem as moscas, não sei de onde, que Mel odeia mosca. Tudo que se mexe ela não gosta. Ela já tomou o pedestal umas 3 vezes já. Isso aí é pra tirar o foco. Pra você ver o mundo espiritual, como é que é. Ela tá lá na frente. Ela na frente, ela tá toda triste. Então, meus amados, vocês têm que vigiar, porque o inimigo ele está próximo de você, só que você não consegue ver, mas a Escritura fala que para aquele que vai receber a salvação do Senhor, tem um anjo acampado do lado dele. O anjo acampa do lado daqueles que temem ao Senhor. Contudo, amado, não é que o Senhor não protege a pessoa. Não é que o Senhor não cuide da pessoa. E no meu tempo da minha ignorância, eu nem sei contar quantas vezes eu escapei da morte. Queda de moto, acidente de carro. E afogamento umas 3 vezes. Aprontei, amados, aprontei, entendeu? Deus sabe todas as coisas, porque eu fui criado muito preso, saí com os meus 18 anos. E quando eu saí com uma sede de viver doida. Mas eu acho que se eu tivesse saído de casa mais cedo, acho que não ia estar nem vivo para me estar contando história. Porém, amados, para não cortar o raciocínio, o homem ele não é digno de viver. A Bíblia fala que todos pecaram. Você entende essa palavra na Bíblia? Todos pecaram. Separados estão de Deus. Há uma praga para ser lançada no mundo. O livro de Apocalipse fala em relação a várias coisas bravas que está para vir. E o Senhor ele quer tirar os arrependidos, amados, os lavados, aqueles que se arrependeram, que morreram, que aqueles que nasceram de novo. Eles não podem vir para cá, eles não podem passar, eles não podem suportar o que tá para vir para cá, meus amados. Porque na nossa geração, a gente conheceu a praga da Covid. Sendo que gerações passadas, já teve várias pestes. Você lembra lá daquela passagem lá do Egito, que Deus mandou Moisés ir lá para tirar o povo da mão de Faraó? E o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para aquele povo, amados, sair. Quando ele sair dali, ele vê as maravilhas. Ele vê que Moisés fez a praga 1, praga 2, praga 3, para aquele povo entender que há um Deus, que era para eles parar de fazer idolatria. Deus ele endureceu o coração de Faraó
para aquele povo que estava preso lá, amado, entender e ver os milagres e sinais lá dentro preso como lá fora, que eles rodearam 40 anos. Você vê que o povo tinha realmente coração duro, amante de si mesmo. Você está me entendendo? E nos dias de hoje, amados, não é diferente. O Senhor, ele quer trabalhar com servo obediente. O Senhor, ele quer dar oportunidade. Amados, é uma honra você servir o Senhor. Você olha e você vê que o Senhor te chamou, que você olha para todo ao seu lado, você vê pessoas cegas e você vê você com os olhos abertos. Então, você sabe que a qualquer momento você pode partir, o Senhor pode vir, pode acontecer uma desgraça com a pessoa, e se ela morrer cega, meus amados, ela vai para o inferno. Meus amados, nem os demônios querem ir para o inferno. Porque quando Jesus foi expulsar os demônios, os próprios demônios imploraram: não permita que a gente entre dentro dos porcos. Nem os demônios querem voltar para o inferno, meus amados. Nem os demônios querem voltar para lá. A Bíblia fala que o fogo nunca se apaga. O verme nunca morre. Tem várias passagens no livro de Isaías que fala que aqueles que pecam contra o Senhor vai ter sua cama de verme. Entendeu? Então, amados, não deixe o Senhor pesar a mão em você, meus amados. Porém, é que não tem ninguém falando a verdade, amados. E os poucos que têm conhecimento não estão falando a verdade, amados. Conhecimento, a verdade do Evangelho é você viver em espírito. Não é você ter conhecimento de letra, amados. Entenda uma coisa. Não é você saber onde está capítulo e versículo. É muito bonito quando a pessoa fala, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo tal. A pessoa vai lá e já abre no capítulo em menos de 5 segundos. É lindo você ver que a pessoa maneja a palavra. Mas não adianta você ter entendimento da palavra e você não ter medo. Porque a palavra é um fogo consumidor, amados. Ela entra, ela faz separação de você de juntas e medula. Ela é apta. A palavra ela vem e ela não volta vazia. Entendeu? Mas o homem, ele tem que ter medo do Senhor. Ele tem que sentir pavor. A Bíblia fala que os demônios tremem. Quando fala do Senhor, eles tremem, meus amados. Eles sentem medo, eles ficam apavorados. E a gente que tem uma oportunidade de voltar para casa, a gente brinca, a gente debocha, a gente semeia coisa ruim, colhe coisa ruim. A enfermidade vem, você não sabe por que o Senhor está pesando tanta mão. É porque o tempo é agora, mas a gente não pode brincar. Tem uma passagem que fala que o pai manda o filho fazer uma coisa. Tá, papai, vou fazer. E ele não faz. Aí vem um outro. Ah, vou fazer não. Só que ele depois se arrepende e faz. O pai se agrada de qual filho? Do último, amados. Ele falou que não ia fazer, mas fez. É uma geração de agora, meus amados. Uma geração que não queria saber de nada. Uma geração que amava esse mundo. Entendeu? Uma geração que esperava ficar uma vida assim financeira melhor para poder injetar mais pecado no corpo, para poder ter mais recursos para pecar dobrado, para fazer a vontade da carne. Porque, amados, não vamos ser hipócritas. Fazer a vontade da carne é uma delícia, amados. Solzão quente desse aqui, entendeu? Quem não quer estar namorando na praia, entendeu? Com cooler cheio de cerveja. Vamos parar de hipocrisia, todo mundo quer, amado. Os escolhidos não fazem porque tem medo do Senhor, amado. Porque se apaixonaram pelo Senhor, porque se renderam pelo Senhor, meus amados. Entendeu? As pessoas não fazem porque aquilo já não agrada mais, porque eles sentem prazer de agradar o Senhor, amado. O seu eu já foi exterminado, ele já foi lançado no lixo. Amados, quando a Bíblia fala que todos pecaram, ninguém tem direito do Senhor, meus amados. Mas o Senhor, vendo os pecados do povo, a incredulidade do povo, enviou Jesus para morrer naquela cruz, para você ter uma esperança, meus amados. Se esse amor não deixar você constrangido, se o amor do Senhor não deixar você constrangido, nada mais vai, amados.
Ainda que a pessoa, como a Bíblia mesmo fala, se mate por outra, se ela doa seus órgãos para outra. Entendeu? Se ela não conheceu o amor do Senhor, meus amados, que a salvação de vossas almas, em vão ela está fazendo isso, ela vai fazer, vai perecer e vai para o inferno, meus amados. Uma pessoa que ela está entregue aos caminhos do Senhor, uma pessoa que ela vive, que ela respira a essência do Senhor, ela ama, ela dá o que é seu para o próximo, ela perdoa, ela não tem rancor, ela não tem ódio no coração. Amado, decepção todo mundo tem, até o Senhor se decepcionou com Judas, até o Senhor que se decepcionou com Pedro, entendeu? Mas em tudo o Senhor amou todos eles, meus amados. A morte de Estevão, você vê que Estevão sendo apedrejado, me imagina o seu rosto todo inchado, o olho já furado por conta de pedra, entendeu? E ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus sendo crucificado, aquela lança transpassada no corpo de Jesus. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aí você fala que você é de Cristo e você sente ódio por uma pessoa que é cega. Se a própria palavra fala que a nossa briga não é contra o irmão, a sua briga não é contra seu pai, é contra demônios. Pessoas estão carregadas de demônios. Vocês conseguem vencer isso no joelho. Vocês conseguem vencer isso na oração. O dia que eu cheguei em casa e vi meu pai com a Bíblia na mão, aquilo foi um presente para mim. Parecia que tinha uma surpresa lá, Fábio, a resposta das suas orações. Eu olhei aquilo ali, eu voltei, olhei para casa da minha irmã. Tá lendo Bíblia agora. E eu pensei assim, rapaz, verdadeiramente a palavra faz sentido. É só os loucos dessa vida, meus amados. É só aqueles que estão carregados de pecado mesmo, que o Senhor está tendo super misericórdia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor ele faz de tudo para salvar, meus amados. Mas contudo, o coração de vocês tem que estar enraizado no Senhor com aquela tese. Não sou digno do Senhor, eu sou um lixo, eu sou um verme, eu sou pó. A alma tem que estar abatida, contrita. O Senhor fala que Ele não rejeita uma alma assim, meus amados. É todo aquele que tem conhecimento da palavra, que fica com o seu umbigo empinado, com a sua cara empinada, e você acusa o seu irmão, e você condena o seu irmão, você é mentiroso, você sente ódio no seu coração, a parte que lhe cabe ao lago de fogo e enxofre, é saber segunda morte, porque digno do Senhor ninguém é, meus amados. Quando a palavra fala todos pecaram, não é porque Joãozinho não pecou e Bertano não pecou. Todos pecaram. O que teve piedade e misericórdia foi o bom pastor. Quando a gente sai, meus amados, para evangelizar na rua, não acha você que eu fico satisfeito de sair do conforto da minha casa e ir para a rua, não. Quando você abre a escritura aí e fala, ide, pregue a tempo e fora de tempo, entendeu? Repreenda, exorte, isso é um mandamento, amados. Quando você quiser, quando você tiver com o sangue seu mais tranquilo, quando você tiver sem dores, quando a sua saúde voltar, não, meus amados, é como você tá. Eu tô vendo gente sentada em cadeira de roda, com motor pregando. Eu vejo as suas esposas empurrando o marido na cadeira de roda, pregando na rua, o cara na cadeira de roda. Você não tem noção. Vai ter uma essência, ter uma coisa viva, é uma coisa que explode no coração dele pelo amor às almas. Amado, se você ficar falando, se uma alma pelo menos te ouvir, amado, se você lançar a semente, quem vai ceifar, quem vai regar não é você, é o Senhor. Mas a obrigação de lançar a semente é sua, porque Satanás lança a semente todo dia. A parábola do semeador fala que quando um justo lança a semente, Satanás joga dele por cima. É por isso que a parábola do semeador fala que o Satanás ele rouba a mensagem. Você tem que estar comendo isso aqui, meus amados, todo dia. Não é porque você tem que ser melhor que o outro, não. Não é porque você tem que ter entendimento. A oratória dele é boa, o pastor é ousado. Não, amado, é para você salvar a sua alma. Com o aumento do seu temor, com o aumento da misericórdia de Cristo na sua vida, você vai se tornar uma lamparina, mano. E os demônios vão correr, os demônios vão fugir de você. Porque você vai descobrir que o Senhor te deu autoridade como deu para os discípulos dele. Você está me entendendo? Só, meus amados, que não é para você ficar de soberba.
Não é para você usar a misericórdia que o Senhor te deu para você entrar na política, para você fazer campanhas, para você entrar, você vai começar recebendo, cobrando 10 mil, 15, 20 mil, por um milagre que o Senhor te deu pelo entendimento da palavra. Uma coisa eu te digo, meus amados, Satanás, ele vivia ao lado do Criador, tinha um entendimento terrível da palavra. Satanás, ele tem entendimento da palavra. Quando ele pegou o Salmo 91 e inverteu, ele inverteu. Aí esse lance daqui, que a Bíblia fala que nem as pedras vão machucar você, não sei o que, mais ou menos assim. Ele tem entendimento da palavra, meus amados. Satanás, ele viveu a palavra, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se há passagens aqui que foram retiradas, se há conteúdos na Bíblia que não foram retirados, Satanás sabe. Então, é um inimigo super estrategista que você não conhece ele, meus amados, mas ele conhece você desde o dia que você saiu da barriga da sua mãe. Ele conhece você desde o dia que você saiu da barriga da sua mãe. E ele conhece o Senhor, ele conhece o paraíso, ele conhece o inferno, ele conhece o campo. É como, amado, se vocês fossem sair daqui para guerrear em um local onde você não conhece. Se você vai guerrear no local do inimigo, o inimigo já sabe todas as falhas, todas as brechas do local, e todos os locais estão tudo tampados, estão tudo cercados com soldado. Se você não conhece o campo, você não vai saber lutar, porque pode vir inimigo atrás de você, pode vir inimigo dos lados, mas se você tem o conhecimento da Escritura, se você tem o conhecimento da palavra, o Senhor, ele vai pelejar por você. O Senhor, ele vai enviar anjos ao seu favor. Contudo, meus amados, a obrigação é você ir para a guerra. A obrigação é para você semear a palavra. A obrigação é para você viver em espírito. Não porque você quer, meus amados, é porque é uma ordem. E aqueles que o Senhor escolheu, ele vai capacitar. Você vê que as pessoas que não tinham entendimento, pescador não sabe ler não, amados. Você vê que a Bíblia fala que o Senhor chama os pescadores e quando eles já estão carregados do Espírito, cheios da palavra, os fariseus, aqueles povos grandes naquela época, esses não são filhos de fulano e Bertano? Não era pescador? Que sabedoria é essa? De onde que eles tiraram isso? Né? Você vê Pedro falando que Jesus, aquele a qual vocês mataram e pregaram naquele madeiro, Pedro falando. Hoje está sentado à direita de Deus, ressuscitou dentre os mortos. Você vê um pescador falando com autoridade, um homem praticamente mal vestido, fedendo a peixe. Provavelmente não tinha beleza, né? Então você vê a autoridade das pessoas falando, porque a misericórdia do Senhor, meus amados, se revestiu naquela alma. Contudo, é o Senhor que escolhe, amados. É o Senhor que escolhe. Aquele grande dia, a própria palavra fala: Senhor, fizemos sinais e maravilhas e pregamos em seu nome. Às vezes o Senhor não escolheu aquela pessoa, meus amados. Porque a pessoa vive ainda na prática do eu. Porque tem conhecimento da palavra. Em vez de que a pessoa se abater e morrer, ela se tornou mais arrogante, mais digna do inferno 2 vezes. Me fez lembrar de uma passagem. Os fariseus rodavam de mar a mar para procurar uma pessoa para se tornar igual a eles. Poxa, a pessoa já estava em falha, não conhecia o Senhor. Agora pegou um fardo pesado, criou aquela coisa na mente. Ela é digna do inferno 2 vezes, meus amados. Porque ninguém é digno do Senhor. É o Senhor que escolhe, meus amados. É o Senhor que capacita. Não é a gente que lê a palavra e fala que é filho do Senhor e sai na rua acusando todo mundo, não. Porque a obrigação é o homem pregar a palavra para o povo se arrepender. Contudo, se as pessoas estão duras de coração, a mensagem tem que ser firme. Mas não é uma mensagem de acusação. É uma mensagem de amor. Mas, contudo, é o amor que fala a verdade. Aquele que violar contra a sua alma, ele viola o Senhor e é digno de morte. Contudo, o Senhor, ele espera. O Senhor, ele é paciente, porque ele não quer que ninguém se perda. Ele não quer que ninguém pereça.
O Senhor não quer que ninguém seja condenado e vá para o inferno. Por isso que o Senhor não veio ainda, meus amados, que Ele é paciente. Só que é uma promessa de vinda. Porém, o Senhor já veio para muitos, amados. E esses que não viram o Senhor, mas pela fé se renderam, a própria Escritura fala que o galardão desses é muito alto, amados, é muito grande. Porque eles não foram Tomé na vida, eles não desacreditaram, não, em meia luta, em meia ódio, em meia sofrimento, o Senhor plantou uma resistência naquela alma, que ela pode cair por 10 vezes, meus amados, por 7 o Senhor levanta, por 20, 30, 50 vezes o Senhor levanta. Contudo, meus amados, é para estar na guerra, não é para você pegar conhecimento e ficar dentro da sua casa vendo Netflix, meus amados. Quantas pessoas estão agora no carnaval, meus amados, curtindo, bebendo? Para eles agora são restos de juízo, amados. Todos que eles fizeram já foram pro livro. Só vai ser apagado quando eles se arrepender. Mas como que vai se arrepender se não tem ninguém falando do amor de Deus? Como é que eles vão se arrepender que não tem ninguém indo para a rua para falar a palavra? Mas o povo vive. O povo acha que é cristão. Enche o peito, eu sou isso, eu sou aquilo. Não perdoa o vizinho. Não perdoa o filho. Você vê que sem física é rebelde, amado. Tem uma passagem na Bíblia lá que o filho pediu a herança do pai, gozou tudo dessa vida, bateu uma fome, bateu uma prova tremenda naquela região onde que ele estava. Ele, em sã consciência, criou uma frase. Vou falar com o papai que eu pequei contra o céu, contra ti. Vou falar para ele para ser um dos seus jornaleiros, né? Um dos seus funcionários. Vou pedir ele para ser um dos seus funcionários e vou falar, pai, não sou digno de ser chamado de seu filho, não. Infelizmente eu vacilei, dei mole e agora o sujeito homem vai ter que pagar. Ela fala que o pai pegou aquele filho, abraçou, botou roupa nova, botou anel no dedo, mata o novilho mais novo. Meu filho estava perdido, mas hoje foi achado. Quem, meus amados, que achou ruim? Quem que murmurou, meus amados? O obediente. Pai, vivi contigo todos esses anos. Nunca te desobedeci. Você vê a palavra como é que é transparente, amado. Nunca te desobedeci, meus amados. Você nunca matou um bode, nunca matou um carneiro pela minha obediência. Vem esse meu irmão mais novo, gasta todo o seu dinheiro da sua parte com meretrizes. E você mata um novilho mais novo para ele. Quer dizer, há uma inveja, amados, daqueles escolhidos. Que essa parábola fala, amados, o próprio Senhor recolhendo uma alma arrependida. A Bíblia fala que, como teve festa, como o Pai deu festa, a Bíblia fala que os anjos fazem festa. Eu imagino uma alma, meus amados, adentrando pelos portões celestes. Quanto que ela não vai ouvir? Parabéns, venceu o mundo, venceu a Satanás, venceu os prazeres da vida. Não amou a si, não amou o mundo, cumpriu sua batalha, cumpriu seu ministério, e vestes brancas, e coroa. Aí você adentra, você vê tudo que a palavra fala, aquilo que o olho nunca viu, o que o ouvido não ouviu. É tudo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Amados, está todo mundo na prova, vocês não têm intenção, vocês não têm noção, está todo mundo na prova. O Senhor lhe dá o Espírito a quem Ele quer. Aquele que amar o Senhor verdadeiramente, ele é digno do Senhor. Digno entre aspas, porque ninguém é. Quem nos amou primeiro foi o Senhor, meus amados, não foi a gente. Então, prega a palavra para o pecador, prega a palavra para o pecador, prega a palavra para o pecador. Não vou aqui botar a placa de pecado de cada um, porque todos pecaram. Se o Senhor falar, não quero nenhum de vocês aqui, porque todos vocês são pecadores. O martelo vai ser batido, porque o Senhor falou, o Senhor decretou. Quem vai fazer o Senhor voltar atrás, meus amados? Quem é o homem para fazer, para mandar fazer o Senhor voltar atrás? Você está me entendendo? O Senhor pode até pensar, mas ele tem que ter uma intimidade muito grande com o varão. Eu lembro de Moisés,
Não, Senhor, são seu povo. Se você exterminar esse povo agora, qual a próxima geração vai falar que você é? Você é um Deus ruim? Que você é um Deus assim? Que você é um Deus assado? Não. Uma intimidade que o Senhor tinha com Moisés. Tem um outro também, que não está vindo na mente agora. Acho que foi Amós, profeta Amós, eu acho, se não me falha a memória. Que falou para o Senhor ter misericórdia e não pesar a mão. Deus, ele volta atrás, meus amados. Deus, ele volta atrás no que ele falou. Porque ele falou que ia fazer. Assim como ele falou que ele ia exterminar a cidade de Nínive em 40 dias, todo mundo se arrependeu, mano. Nossa, eu acho que está faltando muita coisa ainda nessa cidade, nessa pregação de Jonas, porque uma cidade toda, para se converter com 40 dias, o Espírito do Senhor estava completado em Jonas para ele poder falar. Porque, amados, o ímpio não se convence assim não, mano. O ímpio tem um coração duro. Se o Senhor não destruir aquele coração de pedra, ele não se rende não, meus amados. Porque o ímpio tem conhecimento da palavra. É por isso que é bom você ter entendimento da palavra, você estudar, para quando as pessoas forem falar uma heresia, você saber, né? Tipo Jesus e Satanás no deserto. O Senhor debateu com o inimigo só na palavra, mano. Não teve agressão física, não teve nada disso não. Foi só na palavra. Um manda de um lado, um manda de outro. Um manda de um lado, um manda de outro. Entendeu? Então, meus amados, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido um pouco da palavra. Eu sou muito leigo em relação a tudo. Eu só estou me esforçando ao máximo para me poder ter um pouco de entendimento da palavra, para me poder viver um leão por dia. É isso aí, meus amados. Que Deus abençoe a todos. Jesus te ama.